O livro de Eclesiastes, capítulo 1. Estas são as palavras do sábio, filho de Davi, que foi rei em Jerusalém. Tudo é ilusão, ilusão das ilusões. Tudo é ilusão. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho neste mundo? Gerações vão e gerações vêm, mas a terra continua sempre a mesma. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao lugar de onde há de nascer de novo. O vento sopra para o sul e dá a volta, indo para o norte. Dá voltas e mais voltas, e volta novamente ao lugar de onde havia saído. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Os rios continuam correndo para o mesmo lugar, e tornam a correr. Todas as coisas dão mais cansação do que uma pessoa é capaz de dizer. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos se cansam de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isto é novo? Tudo isso já aconteceu antes, bem antes do nosso tempo. Ninguém se lembra do que aconteceu no passado, e as gerações futuras também não se lembrarão do que vai acontecer entre nós agora. Eu, o sábio, fui rei do povo de Israel em Jerusalém. Dediquei a minha mente a estudar e a examinar com sabedoria tudo o que é feito neste mundo. Vi que Deus deu aos seres humanos uma vida cheia de sofrimento. É essa a tarefa que Deus lhes deu. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo, e digo: tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Aquilo que está torto não pode ser endireitado, e aquilo que falta não pode ser contado. Pensei assim: fiquei mais sábio do que todos os que governaram antes de mim em Jerusalém. Sei muito e tenho grande sabedoria. Procurei usar a sabedoria para compreender o que acontece neste mundo, e para entender por que as pessoas agem tolamente e fazem coisas malucas. Descobri que isso também é como correr atrás do vento. Quanto mais sábia é a pessoa, mais aborrecimentos ela tem. Quanto mais sabe, mais sofre. Eclesiastes capítulo 2. Pensei assim comigo: vamos nos divertir e gozar as coisas boas da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é loucura e de que o prazer não serve para nada. Resolvi procurar consolo na bebida e alegria no prazer, mesmo sabendo que isso era uma tolice. Quis descobrir o que é melhor para a gente fazer neste pouco tempo de vida que temos. Fiz grandes coisas. Construí casas, plantei plantações de uvas, fiz jardins e pomares, e neles plantei árvores de todo tipo de frutas. Também construí açudes para regar as plantas. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram na minha casa. Tive mais bois e ovelhas do que todos os que haviam morado em Jerusalém antes de mim. Ajuntei ouro e prata e outras riquezas que eram dos reis e das províncias. Fui cantado por cantores e cantoras, e tive muitas mulheres bonitas. Assim, fui ficando mais poderoso do que todos os que haviam morado em Jerusalém antes de mim, e continuei tendo sabedoria. Consegui tudo o que quis. Não neguei a mim mesmo nenhum prazer. Eu me sentia muito feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em tudo o que havia feito, e no trabalho que isso tinha dado, percebi que tudo era ilusão, que não tinha sentido, que era como correr atrás do vento. Não há nenhum proveito em nada que a gente faz nesta vida. Então comecei a pensar na diferença entre a sabedoria e a tolice, e pensei: o que acontecerá com o sucessor do rei? O que é que ele fará? Já foi feito tudo o que ele pensa em fazer. Então descobri que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. A pessoa sábia vê aonde vai, mas o tolo anda às cegas. Porém descobri também que o mesmo fim espera os dois. Aí pensei: o que acontece com o tolo vai acontecer também comigo. Então que vantagem eu levei por ter sido tão sábio? E respondi: nenhuma. Ninguém lembra de nada. Tanto o tolo como o sábio serão esquecidos, e o fato é que ambos vão morrer. Então perdi toda a esperança, e fiquei desesperado por causa de tudo o que havia feito na vida.
pois todo o meu trabalho foi feito com sabedoria, conhecimento e capacidade. Mesmo assim, terei de deixá-lo para o meu sucessor. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, tudo o que consegui com o meu trabalho, com a minha sabedoria, passará a ser dele. Isso não tem sentido. Então comecei a ficar desesperado por causa de todo o trabalho que havia feito com tanto esforço. Pois há pessoas que trabalham com sabedoria, conhecimento e capacidade e deixam tudo o que têm para outras que não trabalharam por isso. Isso é ilusão. É muito errado. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho e com todo o seu esforço? Toda a sua vida é cheia de sofrimento e a sua tarefa é uma amargura. Mesmo de noite, a sua mente não descansa. Isso também é ilusão. Por isso, o melhor que alguém pode fazer é comer e beber e aproveitar o seu trabalho. Eu vi que isso também vem de Deus. Pois ninguém pode comer ou ter prazer sem a permissão de Deus. A sabedoria, o conhecimento e a alegria são dados por Deus àqueles que lhe agradam. Mas os pecadores recebem a tarefa de ajuntar e guardar riquezas para dá-las aos que agradam a Deus. Isso também é ilusão. É como correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 3. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a gente ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho pensado nesta tarefa difícil que Deus dá aos seres humanos para que a cumpram. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Assim, entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. A gente não pode acrescentar nada, nem tirar nada. E Deus faz isso para que as pessoas o temam. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que as mesmas coisas aconteçam outra vez. Neste mundo vi ainda o seguinte: no lugar onde devia haver o que é direito, o que havia era maldade. No lugar onde devia estar a justiça, ali também havia maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo à prova os seres humanos, para que eles vejam que não são melhores do que os animais. Pois o destino das pessoas e o dos animais é o mesmo. Como morre um, assim morre o outro. Eles têm o mesmo fôlego de vida. O ser humano não é melhor do que o animal, porque tudo não passa de ilusão. Tanto um como o outro vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e voltam para o pó. Como é que alguém pode ter certeza de que o sopro de vida das pessoas vai para cima e o dos animais vai para baixo, para a terra? Assim, eu compreendi que não há nada melhor para a pessoa do que se alegrar com o seu trabalho. É isso o que ela ganha. Pois ninguém pode levá-la de volta para ver o que vai acontecer depois da sua morte. Eclesiastes capítulo 4. Depois olhei de novo para todas as injustiças que existem debaixo do sol. Vi os pobres chorando, mas não havia ninguém para ajudá-los. Quem os estava explorando tinha poder do seu lado, e ninguém os defendia. Por isso cheguei à conclusão de que os que já morreram são mais felizes do que os que ainda estão vivos. Mas, melhor ainda do que uns e outros,
é aquele que ainda não nasceu e que não viu as injustiças que existem neste mundo. Então notei que todo o trabalho e toda a habilidade em negócios vem da vontade que as pessoas têm de serem mais do que os outros. Isso também é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e não trabalha, e acaba morrendo de fome. Pode-se ganhar muito com o trabalho, mas é melhor ter menos, com paz de espírito, do que ter muito, com muito esforço, e correr atrás do vento. Descobri outra coisa neste mundo que não faz sentido. É o caso da pessoa que vive sozinha, sem ter filhos nem irmãos, mas que trabalha sem parar. Mesmo assim, os seus olhos nunca ficam satisfeitos com o que tem. E ela nunca pergunta: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de aproveitar a vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro o ajuda a levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se aquecer. Mas uma pessoa sozinha, como se aquecerá? 2 pessoas podem resistir a um ataque que derrotaria uma sozinha. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. É melhor ser um jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo, que já não aceita conselhos. Pode-se sair da cadeia e virar rei, mesmo que se tenha nascido pobre. Eu pensei em todo o povo que mora neste mundo, e percebi que todos estão do lado do jovem que vai substituir o rei. Todos ficam contentes com o novo rei, mas no futuro, ninguém lembrará dele. Isso também é ilusão. É como correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 5. Tenha cuidado quando for ao templo. Chegue ali pronto para ouvir e obedecer a Deus. É melhor do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem pensar. Eles nem percebem que estão pecando. Não seja apressado, nem fale demais quando estiver na presença de Deus. Ele está no céu e você está aqui na terra. Por isso, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Quando prometer alguma coisa a Deus, cumpra logo a sua promessa. Deus não gosta de tolos. Por isso, cumpra a sua promessa. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas palavras façam com que você peque. E não diga ao sacerdote que fez a promessa sem pensar: por que fazer com que Deus fique com raiva por causa do que você diz e destrua tudo o que você conseguiu com o seu trabalho? Quanto mais a gente se preocupa, mais sonhos tem. E quanto mais a gente fala, mais tolices diz. Portanto, tema a Deus. Em qualquer lugar onde você vir os pobres sendo explorados e a justiça sendo violada, não se admire, pois cada funcionário está subordinado a outro mais importante, e os 2 estão sob outros mais importantes ainda. O que o país ganha com tudo isso é um rei que cuida da produção agrícola. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito com o que tem, nem quem gosta de ficar rico ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é ilusão. Quanto mais você tem, mais gente aparece para gastar tudo com você. E que vantagem os donos das riquezas tiram disso, além de ficarem olhando para tudo? O trabalhador dorme bem, quer coma pouco, quer coma muito, mas o rico se preocupa tanto que não consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo este fato muito triste. Alguns ajuntam riquezas, mas elas acabam prejudicando os seus donos. Outros perdem tudo num mau negócio e acabam ficando sem nada para deixar aos filhos. Todos saem nus do ventre da sua mãe, assim como vieram ao mundo. E quando morrem, vão como vieram, sem levar nada do que conseguiram com o seu trabalho. E isso também é muito triste. Morrer do mesmo modo como se nasceu, e por isso todo o seu trabalho foi em vão. Foi como correr atrás do vento. A vida toda a pessoa come no escuro e vive triste, com muitas preocupações, doenças e amarguras. Assim, eu cheguei a esta conclusão. O melhor é aproveitar a vida comendo, bebendo e sendo feliz no meio de todo o trabalho que Deus nos dá neste mundo.
Se Deus der a uma pessoa riquezas e bens, e também a capacidade de usá-los para comer bem, para se vestir e para aproveitar a vida com aquilo que conseguiu, isso é um presente de Deus. A pessoa não pensa muito na sua vida porque Deus a enche de alegria. Eclesiastes capítulo 6. Neste mundo, eu tenho visto outra coisa muito triste que acontece com as pessoas. Deus dá riquezas, bens e honras a alguns, e eles têm tudo o que querem. Porém, Deus não lhes deixa tempo para que desfrutem essas coisas, e outros as aproveitam. Isso é ilusão. É uma situação muito triste. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, mas, se não desfrutar as coisas boas da vida e não tiver sepultamento, então eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. Pois essa criança nasce para o nada, vai embora na escuridão, e o seu nome é esquecido. Ela nunca viu a luz do dia, nem conheceu nada, mas mesmo assim tem mais descanso do que aquele homem. Ele pode viver 2000 anos, mas, se não desfrutar as coisas boas da vida, será que não vai para o mesmo lugar que todos vão? O ser humano trabalha para poder comer, mas nunca se satisfaz. O que é que a pessoa sábia tem mais do que a tola? O que é que o pobre ganha por saber se comportar diante dos outros? É melhor ficar satisfeito com o que se tem do que ficar sempre querendo mais. Querer mais é ilusão, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu um nome, e já se sabe o que é o ser humano. Ele não pode lutar contra Deus, que é mais forte do que ele. Quanto mais se fala, mais tolice se diz, e isso não adianta nada. Como é que alguém pode saber o que é melhor para si nesta vida? Durante os poucos dias da sua existência absurda, dias que passam como uma sombra, quem é que pode contar o que vai acontecer neste mundo depois da morte? Eclesiastes capítulo 7. É melhor ter uma boa reputação do que usar perfume caro, e é melhor morrer do que nascer. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois todos vão morrer. E os que estão vivos devem lembrar disso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o nosso coração melhorar. A pessoa sábia pensa na morte, mas a tola só pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão de uma pessoa sábia do que escutar elogios de gente tola. O riso dos tolos é como o estalo de espinhos debaixo da panela. Isso também não vale nada. Quem cobra propina estraga o caráter. Quem é sábio termina bem o que começou, e quem é paciente é melhor do que quem é orgulhoso. Não perca a calma, pois a raiva é sinal de gente tola. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Quem faz essa pergunta não mostra a sabedoria. A sabedoria, como uma herança, é uma coisa boa e é uma vantagem para os que vivem neste mundo. A sabedoria protege a gente, assim como o dinheiro também protege. Mas a sabedoria tem uma vantagem. Ela conserva a vida de quem a tem. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando as coisas vão bem, fique contente. Quando as coisas vão mal, pense que foi Deus quem fez tanto uma coisa como a outra. E nunca se sabe o que vai acontecer depois da morte. Durante a minha vida inútil eu já vi de tudo. Já vi pessoas boas morrerem mesmo sendo boas, e gente má continuar vivendo, embora seja má. Por isso não procure ser justo demais, nem sábio demais. Por que você iria se destruir? Mas também não seja mau demais, nem tolo demais. Por que você iria morrer antes do tempo? Evite os extremos. Quem teme a Deus consegue evitar os dois. A sabedoria dá mais poder à pessoa sábia do que 10 chefes que governam uma cidade. Não há neste mundo uma só pessoa que sempre faça o que é direito e nunca peque. Não fique escutando tudo o que os outros dizem. Assim você não ouvirá o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal de outros. Usei a sabedoria para pôr tudo isso à prova e disse: vou me tornar sábio. Porém isso estava fora do meu alcance. A realidade está muito longe e é muito profunda.
Quem pode descobri-la? Tentei entender, estudar e descobrir a sabedoria, e também procurei entender a tolice e a maldade. Descobri que a mulher é mais amarga do que a morte. O seu amor é uma armadilha mortal, e os seus braços são correntes. Quem agrada a Deus escapa dela, mas o pecador fica preso nela. O sábio diz: depois de estudar o assunto com muito cuidado, cheguei à seguinte conclusão: posso encontrar uma pessoa direita entre 1000, mas entre todas as mulheres não achei nenhuma. Tudo o que eu aprendi pode ser resumido nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes capítulo 8. Só a sabedoria pode nos dar o conhecimento da explicação de tudo. A sabedoria deixa a pessoa mais sábia e muda o seu modo de agir. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em sair da presença do rei, nem persista numa coisa errada, pois o rei faz o que bem entende. As ordens do rei devem ser obedecidas, e ninguém tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso. Quem obedece às ordens do rei não sofre nenhum mal. A pessoa sábia sabe como e quando obedecer. Tudo o que se faz neste mundo já está resolvido e decidido, e a gente sofre muito. Ninguém sabe o que vai acontecer, e ninguém pode dizer como tudo vai terminar. Ninguém pode controlar o vento, nem segurar a sua própria vida. Assim como ninguém escapa da luta na hora da guerra, também ninguém escapa do dia da sua morte. E a maldade não livra ninguém da morte. Eu vi tudo isso enquanto pensava seriamente em tudo o que acontece neste mundo. Vi que algumas pessoas têm poder sobre outras e as prejudicam. Vi também o enterro de gente má. As pessoas iam e voltavam do lugar onde o morto havia sido sepultado, e na cidade, todos se esqueciam do que aquele homem havia feito. Isso também não faz sentido. Quando um criminoso não é castigado logo, o coração das pessoas se enche de planos para fazer o mal. Um pecador pode cometer 100 crimes e continuar a viver muito tempo, mas eu sei que a vida será melhor para aqueles que temem a Deus, porque eles o temem. Porém, para os maus, a vida não será boa. Eles são como uma sombra que passa, e morrerão porque não temem a Deus. Neste mundo acontece uma coisa que não faz sentido. Algumas pessoas direitas recebem o que merecem os maus, e outras pessoas más recebem o que merecem os bons. Isso também não faz sentido. Por isso recomendo que todos aproveitem bem a vida, pois não existe nada melhor neste mundo do que comer, beber e se alegrar. A única coisa que podemos levar do nosso trabalho é o prazer que ele nos dá enquanto estamos vivos. Quando pensei em tudo o que acontece neste mundo, e em todo o trabalho que se faz, vi que ninguém consegue dormir, nem de dia nem de noite. Então olhei tudo o que Deus tem feito, e cheguei à conclusão de que ninguém é capaz de entender o que acontece neste mundo. Por mais que a pessoa se esforce para entender, não conseguirá, e mesmo que diga que é sábia, na verdade, não poderá compreender. Eclesiastes capítulo 9. Pensei em tudo isso, e cheguei à conclusão de que os bons e os sábios, e tudo o que eles fazem, estão nas mãos de Deus. Mas a pessoa nunca sabe se o que a espera é o amor ou o ódio. E o mesmo acontece com todos. O mesmo destino espera os bons e os maus, os puros e os impuros, os que oferecem sacrifícios e os que não os oferecem. Quem é bom e quem é pecador, quem faz juramentos e quem tem medo de jurar, todos têm o mesmo destino. Isso é muito estranho neste mundo. Todos têm o mesmo destino. É por isso que as pessoas estão cheias de maldade. A tolice domina o coração delas enquanto vivem, e depois disso vão para o mundo dos mortos. Quem está vivo ainda tem alguma esperança. Até mesmo um cachorro vivo vale mais do que um leão morto, pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não têm mais recompensa nenhuma e são completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios e as suas paixões já desapareceram. Nunca mais tomarão parte em coisa alguma neste mundo. Portanto, coma com alegria a sua comida e beba com prazer o seu vinho, pois Deus está contente com o que você faz. Use sempre roupas bonitas e ponha perfume.
Goze a vida com a mulher que você ama, durante todos os dias da vida vazia que Deus lhe deu neste mundo. Pois essa é a sua recompensa por tudo o que você tiver feito. Faça com dedicação tudo o que tiver de fazer, pois no mundo dos mortos, para onde você vai, não se faz nada, não se pensa nada, não se sabe nada e não se sente nada. Neste mundo vi outra coisa. O mais veloz nem sempre vence a corrida, nem o mais forte vence a luta. Os sábios nem sempre têm comida, nem os inteligentes são ricos, nem os instruídos têm sucesso. Tudo depende do tempo e do acaso. A gente nunca sabe quando vai chegar a sua vez. Como os peixes são apanhados na rede e os passarinhos na armadilha, assim também as pessoas são apanhadas quando a desgraça cai de repente sobre elas. Neste mundo vi ainda este exemplo de como a sabedoria é importante. Houve uma vez uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, cercou-a e construiu torres em volta dela. Nessa cidade havia um homem pobre, mas muito sábio, e ele podia ter salvado a cidade com a sua sabedoria. Mas ninguém lembrou dele. Então cheguei à conclusão de que a sabedoria vale mais do que a força, embora o pobre seja desprezado e ninguém escute o que ele diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um rei numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas um só tolo pode estragar tudo. Eclesiastes, capítulo 10. Assim como uma mosca morta estraga e faz ferver o perfume, do mesmo modo um pouco de tolice pesa mais do que muita sabedoria e muita honra. O homem sábio age com juízo, mas o tolo mostra a sua tolice em tudo o que faz. O tolo mostra logo que não tem juízo. Se o seu chefe ficar com raiva de você, não abandone o seu emprego. Um jeito calmo pode evitar grandes erros. Há uma coisa estranha que acontece neste mundo, uma injustiça cometida pelos que governam. Eles põem os tolos em altos cargos e rebaixam os que merecem honra. Tenho visto os escravos andarem a cavalo e os príncipes andarem a pé como se fossem escravos. Quem abre buracos pode cair neles, e quem derruba muros pode ser mordido por uma cobra. Quem corta pedras pode se ferir com elas, e quem racha lenha pode se machucar. Se o machado está sem corte e não foi afiado, é preciso bater com mais força. Trabalhar com sabedoria é mais proveitoso. Se a cobra morder antes de ser encantada, de nada adianta o encantador. As palavras de um sábio são agradáveis, mas o tolo destrói a si mesmo com o que diz. Ele começa dizendo tolices e acaba fazendo o que é pior. E quando o tolo fala, ele não para de falar. Ninguém sabe o que está para acontecer, e ninguém pode dizer o que vai acontecer depois da morte. O trabalho do tolo o deixa tão cansado que ele nem sabe o caminho para a cidade. Pobre do país que tem um rei sem juízo e cujos líderes fazem festas logo de manhã. Feliz o país que tem um rei de família nobre e cujos líderes comem na hora certa para se fortalecerem e não para se embriagarem. Quando o dono é preguiçoso, o telhado da casa afunda, e quando ele não sabe trabalhar, a casa fica cheia de goteiras. As festas são para a gente se divertir. O vinho alegra a vida, e o dinheiro compra tudo. Não critique o rei nem mesmo em pensamento, e não fale mal dos ricos, mesmo dentro da sua casa. Um passarinho pode ouvir e levar o que você disser. Eclesiastes, capítulo 11. Ponha o seu pão na água, e depois de muito tempo, você o receberá de volta. Reparta o que você tem com 7, e até com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias, a chuva cai. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, ela fica onde caiu. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem entende como o corpo de uma criança se forma no ventre da mãe, também não pode entender as coisas que Deus faz. Desde manhã semeie a sua semente, e até de tarde não descanse as suas mãos, pois você não sabe qual semente vai dar certo, ou se as duas vão nascer. Como é bom ver a luz, como é agradável ver o sol,
Aproveite, moço, a sua mocidade. Seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não fique triste, nem fique doente, mesmo sendo moço, pois a juventude passa logo, e tudo o que acontece não faz sentido. Eclesiastes, capítulo 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias ruins, e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que a luz do sol, da lua e das estrelas se escureça nos seus olhos, e que as nuvens voltem depois da chuva. Então os seus braços, que sempre o protegeram, começarão a tremer. As suas pernas, agora fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e você não poderá mastigar a sua comida. Os seus olhos ficarão tão fracos que você não poderá ver direito, até mesmo na luz do dia. Você começará a ficar surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Mesmo o canto das aves parecerá fraco, e você não poderá escutá-lo. Você terá medo de lugares altos e até de andar pelas ruas. O seu cabelo ficará branco, e você perderá o gosto pelas coisas. Você estará indo para a sepultura, o seu lugar final, onde haverá pessoas chorando pela sua morte. Antes que isso aconteça, lembre de Deus. Lembre dele antes que o cordão de prata se arrebente, que a taça de ouro se quebre, que o cântaro se despedace junto à fonte e que a roda da cisterna se arrebente. O nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Tudo é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. O sábio, além de ser sábio, também ensinou sabedoria ao povo. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou encontrar as palavras certas e escrever com sinceridade o que é verdadeiro. As palavras dos sábios nos obrigam a pensar. São como pregos bem fincados. Foram dadas por Deus, o único pastor do seu povo. Filho, tome cuidado com o que se escreve. Nunca se termina de fazer livros, e o muito estudar deixa o corpo cansado. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois foi para isso que fomos criados. Tudo o que fazemos, tanto o bem como o mal, mesmo aquilo que fazemos em segredo, será mostrado por Deus e julgado por Ele.